Falamos com o presidente do IP, Bruno Jatene. Bruno, muito bom dia. Obrigado por atender a Acústica FM, tudo bem? Bom dia, Fábio, tudo bem? Olha, o Leonardo mandou um abraço para ti, viu? O Leonardo é amigo nosso aqui, meu colega de carreira, uma pessoa muito competente, muito boa realmente. Eu tava batendo um papo com ele lá, porque lá também tem batata quente, como a tua aí, né? Nós estamos aí para ajudar, né, o Estado. Eu sei, não, mas... viabilizar soluções que nos garantam um Estado sempre melhor, né, olhando para frente. Ô Bruno, o interessante é bater um papo contigo. Nós temos milhares de pessoas que estão na dependência do IP Saúde. E as matérias que traz o Rio Grande do Sul são alterações das tabelas, e não só alterações da tabela, mas também outros procedimentos, outras ações que o IP tem feito ao longo desse governo, por exemplo, que eu tenho conhecimento de busca de dinheiro que estava perdido em outros órgãos que deviam para o IP, que era muita grana, afinar outros trabalhos com instituições do interior, tentar democratizar a distribuição dos seus IPs aí, do pessoal que está na dependência do IP em hospitais também do interior. Eu sei que o trabalho não é pequeno e o trabalho é muito grande. Vocês pegam uma instituição muito antiga com muitos problemas, inclusive com um déficit bastante grande, né, Bruno? Fábio, nós temos tentado fazer um trabalho de continuidade no processo de mudança que tem que ter dentro do Instituto, observando sempre a legalidade, né, os princípios administrativos, os princípios constitucionais, tentando trabalhar em cima de um princípio de transparência, moralidade, impessoalidade, né? Enfim, eu acho que é um trabalho desafiador, porque no caso aqui do Instituto, nós temos um conjunto de usuários bastante grande, quase 1 milhão de pessoas espalhadas pelas diversas regiões do Estado. Nós não estamos lidando apenas com servidores públicos estaduais, mas também municipais, né? Porque nós temos essa figura de contrato, de convênio com municípios, câmaras de vereadores. Então, hoje é na casa de 990 mil usuários que são dependentes, digamos assim, dessa estrutura do IP Saúde. A gente está falando aqui de praticamente 40% do orçamento de saúde pública vinculado ao IP Saúde. Então, é um volume grande, o desafio das mudanças é muito grande especialmente por conta disso tudo. Quer dizer, uma gama muito grande de prestadores, mas também uma gama muito grande de usuários. Sim. E os ajustes que são necessários, eles são ajustes que nos desafiam a cada momento, porque sabemos também que qualquer mudança de estrutura, qualquer mudança de forma de remuneração, uma política de relacionamento diferente com esses nossos diversos públicos, gera um impacto grande, eventualmente gera resistência, mas Sim. Nós sabemos que para o bem da saúde pública, para o bem do IP Saúde, para o bem dos nossos usuários, que é para quem nós trabalhamos, é necessário fazer algumas mudanças, né? Nós estamos imbuídos nesse processo de promover as mudanças que são realmente necessárias, sempre trabalhando com base no diálogo. Isso eu tenho, inclusive, tentado estabelecer uma rotina de reuniões, as equipes técnicas aqui discutindo com os próprios prestadores, os hospitais. Eventualmente a gente tem resistência na implantação de alguma mudança, mas a gente tem que seguir para frente, quer dizer, tem que avançar nesse processo. Eu acho que... Ele tem um déficit muito... desculpa, só para finalizar, mas o IP hoje tem um déficit corrente, né? Então a gente precisa fazer os ajustes que, na maior parte das vezes, exige mudanças também de choque, né? Sim. Bruno, você como presidente do IP, obviamente tem uma missão aí de tentar colocar a casa em ordem e tentar entender sobre isso. Mas houve uma alteração de tabelas do IP
E isso motivou uma série de ações aí dos hospitais, Santas Casas, a respeito de que a tabela que vocês estão propondo é uma tabela que contempla umas coisas positivas, mas outras negativas em matéria de reajustes, né? Mediante a manifestação dos hospitais, como o IP recebeu essa manifestação e que tipo de conversa está havendo a partir de agora? Olha, Fábio, nós fizemos, tu bem recapitulaste aí, nós fizemos alteração em 3 tabelas. A primeira tabela, que é a que suscitou maior resistência por parte dos nossos prestadores, diz respeito à tabela própria de medicamentos. Sim. Nós identificamos 437 medicamentos, que representam 80% da despesa com medicamentos, e fizemos um trabalho extenso, longo, reunindo equipes técnicas, diversos setores do mercado, inclusive, e identificamos, né, a necessidade de correção desses valores que nós pagávamos. O próprio Ministério Público instaurou um inquérito civil. Sim. Em que apontou esses pagamentos acima dos valores praticados no mercado, e Sim. nós fizemos as alterações. Isso resultou nessa tabela própria de medicamentos. Sim. Me dá um exemplo, Bruno. Um exemplo tem um exemplo de algum medicamento que está fora do que o mercado paga? Em geral, Fábio, nós reduzimos o valor dos medicamentos em 20%. Tá, mas por exemplo, medicamentos para quimioterapia ou radioterapia, que eu sei que isso aí é uma das coisas que mais pesa no IP. Tem sobrepreço, porque isso aí também, eu vou ser bem franco, isso aí é uma coisa para meia dúzia de empresas que trabalham com essa estrutura de quimioterapia ou radioterapia, né? Assim, para tu ter uma ideia, eu vou, claro, te dar um exemplo que é um pouco fora da curva, mas é importante sempre ressaltar que a tabela de medicamentos ela acabou provocando uma redução média de 20% no valor dos medicamentos. Mas, por exemplo, tem situações que eu, inclusive, hoje pela manhã dei um exemplo nesse sentido, que nós praticávamos um valor para pagamento por meio de uma tabela chamada Brasil, que custava R$ 1.462, né? E que num valor que é inclusive nós estabelecemos por meio da tabela própria de medicamento um valor acima da média de mercado, porque nós estamos considerando o terceiro quartil e mais um percentual de reajuste, o nosso preço passou a ser de R$ 46,90. Veja, eu estou falando de um medicamento que era 1.462, tá, e que precisou ser corrigido para R$ 46,90, que já é acima do preço médio praticado no mercado. Não, mas aqui é uma coisa extremamente gritante. E como é que se justifica isso? Como é que o hospital ou quem vende justifica essa diferença de preço, Bruno? Aí eu acho que tem que questionar os próprios hospitais, né? A gente vem trabalhando em cima dessa análise para poder fazer as correções. Importante também no processo que a gente vem discutindo outras tabelas, tá, Fábio? Exatamente para poder corrigir situações em que estão, digamos assim, com valores mais baixos do que se pratica no mercado. Por exemplo, no caso das diárias, nós fizemos uma correção para cima em 15%. Certo. Sim. Isso, de certa forma, já compensa um pouco a redução necessária na tabela de medicamentos. Eu estou falando aqui tá certo, de práticas de mercado. Sim, deixa eu te perguntar uma coisa, me permite. Esse medicamento que tu citou agora, eu estou bastante curioso para saber, para que serve esse medicamento? Esse medicamento ele é de uso oncológico também. Entendi, tá. Não, é bem dentro da área que eu te pergunto, porque aqui nós temos boas informações aí de amigos que trabalham na área e geralmente me falam que essa área de oncologia é a área mais sensível no que diz respeito ao orçamento do IP. Claro que são tratamentos de alto custo, né? São tratamentos em que a gente sabe que tem uma duração mais longa,
os medicamentos, normalmente eles têm um custo mais elevado que a média. Então, quando nós fizemos a seleção dos produtos, dos medicamentos que representam 80% da despesa, o que resultou nessa listagem de 437 medicamentos, é claro que pela própria natureza da análise, ela se focou bastante em medicamentos de alto custo, medicamentos oncológicos. Mas Bruno, mas deixa eu te interromper aqui, mas eu estou querendo provocar isso aqui, porque eu acho que a intenção de vocês não é criar um atrito com os hospitais nem nada, mas é identificar coisas que estão fora da curva, como tu disseste. E aqui eu estou vendo que tu está me dizendo que tem um medicamento acima do preço tabela no mercado de R$ 46,90 e está custando para o IP R$ 1.462. Só me confirma se é isso mesmo. É isso mesmo. Sim, mas como o hospital questiona o IP de baixar isso? Vocês fizeram uma redução geral da tabela ou medicamento por medicamento vocês conseguiram diminuindo? Olha, esse aqui é medicamento eu vou pagar tanto. Como é que funciona isso? Não, esse trabalho foi um trabalho, como eu falei antes, até exaustivo. Envolveu auditores da Secretaria da Fazenda, envolveu técnicos da área da saúde, uma equipe realmente bastante completa, ampla, né, em que a gente pudesse identificar item a item. Não se trabalhou de forma linear com uma redução. Se identificou item a item a partir de uma base de dados de notas fiscais, olhando especificamente medicamentos de uso restrito hospitalar, ou seja, observando quanto é que se pratica no mercado a venda por parte das distribuidoras de medicamentos para os hospitais em geral, né? Então, a gente, a partir disso, estabeleceu como referência. De certa forma, os valores, eles são valores já praticados no mercado pelas outras operadoras também. Assim, essa redução, essa tabela própria de medicamentos, ela já foi estabelecida em vários momentos. E o que se tem, na verdade, é que os valores maiores de medicamentos também acabavam, de alguma forma, compensando outros valores, né? De diárias, de taxas, de dietas, eventualmente valores mais baixos. Sim, entendi. Que nós vínhamos já fazendo algumas correções e pretendemos continuar fazendo algumas correções. Mas o Ministério Público, se você for notificado pelo Ministério Público, como tu disseste, né? É claro que remédio a remédio, tratamento, diária a diária, hora profissional, isso aí são coisas distintas uma da outra, né? Daqui a pouco tu aumenta mais o valor para diária, mas diminui remédio de acordo com a necessidade e o mercado também, né, Bruno? O que nós pretendemos fazer, assim, é ajustar as tabelas, né? Sabe, quer dizer, olhar de forma individual e dizer qual é o preço justo, o preço praticado no mercado para a dieta, qual é o preço justo praticado pelo mercado em medicamentos, e fazer as correções de forma independente, que não haja eventualmente algum cruzamento de margem para que se compense de um lado ou de outro. Esse trabalho é que a gente vem fazendo. Né? É que aqui eu acho assim, ó, é uma coisa muito... Não sei bem a palavra, não sei como é que eu podia trocar a palavra, mas fazer compensação num remédio que custa 46 por um mesmo remédio que custa 1.460 para o IP, porque vai compensar na diária, no médico, na comida, na alimentação, é uma coisa assim, porque aqui tem alguém ganhando muito, né? Alguém está ganhando fora da casinha esse valor. E, claro, o hospital, a clínica está cruzando, mas eu acho que essas coisas ficam ruins, né? Tu tratar uma compensando a outra. O bom era vocês sentarem na mesa e dizer o seguinte, olha, a diária, então, em vez de ser apenas 15%, eu vou aumentar 20%, mas os medicamentos têm que recuar, porque a indústria de medicamento, pelo menos no mundo, né, Bruno? Nós vemos que essa área aí é a área que mais fatura nos últimos anos, né? Eu acho que eu não quero nem entrar no mérito sobre se fatura ou se não fatura, mas assim, do ponto de vista do IP enquanto operadora, olhando para a sustentabilidade do próprio plano, o que eu acho que está em
jogo, né, além de, evidentemente, a saúde pública, mais do que isso, é 1 milhão de vidas. A gente está tratando aqui de 1 milhão de vidas. Então, é um plano importantíssimo para o Estado, para essas pessoas, e também, sob o ponto de vista administrativo, né, nós estamos falando de uso de recurso público. Porque, embora o usuário ele contribua, no caso do servidor público estadual, ele contribua com 3,1%, o Estado, o Tesouro do Estado, ele também contribui com 3,1%. No momento que o Tesouro do Estado contribui com 3,1%, nós estamos falando de recursos da sociedade. Né? Então, assim, é importantíssimo que nós tenhamos uma atenção ainda maior, pensando do ponto de vista financeiro, de que nós estamos lidando não apenas com recursos dos usuários, mas também recursos da sociedade gaúcha. E a gente tem seguido bastante essa linha, claro que observando muito mais do que os números, a vida das pessoas, dos usuários. A nossa preocupação é pela continuidade de serviços e isso nós entendemos que também é importante haver uma acessibilidade muito grande por parte dos próprios prestadores, de que, além dos números, existem vidas. Né? A gente tem uma preocupação muito grande nesse sentido e que sempre procuramos trabalhar na transparência, no diálogo, mostrando os números e tentando fazer as correções que são necessárias. Sim, o Bruno... E sabemos que algumas medidas têm impacto mais forte, mas que são necessárias e com os devidos ajustes em todas as frentes. Deixa eu te perguntar uma coisa, Bruno. Estamos falando com o presidente do IP aqui nessa entrevista. Eu quero te falar um pouquinho sobre os hospitais regionais, hospitais do interior. Como é que está essa relação IP com os hospitais do interior no que diz respeito ao cumprimento de pagamentos, de dívidas com os hospitais, com profissionais? Como é que está isso hoje? Olha, nós temos o seguinte, Fábio, nós temos hoje um passivo que era da ordem de 600 milhões acima do prazo contratual de 60 dias. Sim. Esse volume é expressivo, tanto é que nós estamos, inclusive, promovendo várias medidas no sentido de corrigir o déficit para poder exatamente viabilizar a redução desse passivo. Ontem nós fizemos... já havia anunciado isso na semana passada, nós fizemos um aporte, um pagamento extraordinário de mais 150 milhões, o que significa que nós reduzimos esse passivo para casa de 450, 460 milhões. Também estamos evitando esforços para que essa redução ela continue sendo realizada ao longo dos próximos meses. Nós temos várias prestações de serviços. Os mais críticos, assim, em termos de pagamento, são relacionados a internações e os serviços ambulatoriais. Mas, por exemplo, consultas médicas nós estamos em dia, né? A parte de exames nós estamos dentro do prazo contratual. Então, existem diferentes serviços em que, em geral, nós temos diferentes prazos de pagamento, mas que são pagos, como eu te falei, né? Alguns, inclusive, estão em dia. Há outros que são mais críticos, em função exatamente do volume, eles já superam os 60 dias e a gente está tentando reduzir com esses pagamentos extraordinários. Sim, a redução do passivo, ela visa exatamente a isso. Ajuda bastante as clínicas, hospitais. Bom, Bruno, eu sei que o assunto é bastante extenso, delicado, mas eu queria entender um pouquinho o motivo de vocês terem buscado alterar algumas tabelas e essa gritaria de hospitais e santas casas, ela obviamente vai ter que se sentar de novo e tentar acertar, porque deram um prazo, se não houver uma alteração na tabela, de suspender o atendimento aos tratamentos eletivos. Como é que está essa expectativa de você sobre isso? O governo agendou uma reunião com os representantes das entidades, hospitais, as federações em geral, na sexta-feira, às 10 horas. Certo. Acho que está confirmada a reunião, eu devo participar dela também.
na ocasião, acho que a gente vai tentar chegar a um denominador comum, né, evidenciando a necessidade das medidas, mas também tentar ouvi-los. Eu sempre busquei esse diálogo, né, a gente tentou estabelecer isso de algum modo nas mesas, e entendemos assim plenamente que o caminho dessa construção ele é recíproco. Né? Quer dizer, é importante que nós tenhamos uma mediação nesse processo, de modo que possamos estabelecer pela continuidade, pela normalidade desses atendimentos. Entendemos muito que haverá uma convergência nesse processo. Eu não tive qualquer notificação de qualquer hospital solicitando o descredenciamento, embora tenha esse ofício das federações no sentido de que estaria sendo estabelecido um prazo de 24 horas, mas pelas conversas, inclusive, que têm sido estabelecidas desde então, até essa reunião de sexta-feira, me parece que há uma compreensão de que isso está normalizado, né? Pelo menos até sexta-feira. Enfim, acho que são medidas que podem eventualmente até ser legítimas de algum modo, mas o diálogo está aberto, né? A gente também está muito disposto a construir para se evitar qualquer ruptura, qualquer descontinuidade nesse serviço. É isso que se quer. Eu também concordo contigo, Bruno. Eu acho que é uma forma também de vocês botar as cartas na mesa e ver o que pode melhorar. Daqui a pouco uma coisa ajuda a outra. Bruno, qualquer coisa a gente volta a falar. Tendo notícia também, estamos à disposição aqui, Acústica FM de Camaquã, tá? Eu fico à disposição, mandando um abraço para todo o pessoal de Camaquã, região, enfim. A audiência de vocês é muito importante na região sul.